Pessoal, nesse conteúdo aqui eu quero comentar com vocês 7 princípios que eu utilizei para destravar as minhas vendas no marketing digital. E olha, eu trabalho nesse segmento desde 2009, então eu já levei muita pedrada, já fiz muita coisa, já errei bastante, já aprendi bastante, já acertei bastante também. E eu gosto de passar esses conteúdos aqui para vocês, para que vocês não tenham que passar tantos perrengues como eu e a Rita nós passamos. Então, se você quer vender mais dos seus produtos, infoprodutos, produtos digitais, produtos físicos, mentorias, serviços, aquilo que você quer vender, se você sabe da importância de você produzir conteúdo, já entendeu isso, ou se você não entendeu ainda também, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou passar várias informações importantes para você. Esse conteúdo é para você. E não são 7 dicas, não são 7 liçõezinhas, não são 7 hackzinhos. São 7 fundamentos. Se você entender esses 7 fundamentos. O que são fundamentos? São coisas que são basilares, são colunas que vão sustentar o seu negócio. Se você não tiver esses 7 fundamentos, dificilmente você vai conseguir ter bons resultados. Você pode ter resultados esporádicos, você pode fazer uma vendinha aqui, outra vendinha ali, mas você não vai conseguir ter resultados extraordinários, que é isso que eu quero passar para vocês, que a gente passa para os nossos alunos, é isso que a gente passa para os nossos mentorados. Então, não é brincadeira quando eu falo para você, pega lá um papel, pega lá uma caneta para você anotar as informações que eu vou passar para você aqui nesse conteúdo. Salva esse vídeo para você poder ver depois, que vocês vão entender que são coisas super importantes para você que quer começar a ter resultado de verdade. Beleza? Então, já pegou o papel e uma caneta. Depois não vai depois falar para mim, poxa vida, era verdade mesmo. Então, salve esse vídeo, que às vezes nunca mais, se você não me conhece, às vezes você não vai ter outra oportunidade, né? Inclusive, já segue aqui o canal, se você gosta desses temas sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal, sobre como é que você pode ter uma vida mais abundante, uma vida mais bacana, e principalmente utilizar o marketing digital para vender aquilo que você quiser, né? Ter muito mais liberdade financeira, todas essas coisas que a gente fala por aqui, beleza? O primeiro princípio que você tem que ter, fiz várias anotações, como você sabe, você já acompanha já há algum tempo, são anotações que eu passo para mim, às vezes eu coloco ali nos meus caderninhos, eu devo ter uns 15 cadernos já anotados desde quando eu comecei a fazer esse tipo de coisa, mas hoje eu me rendi à tecnologia. Eu sei que eu sou um cara mais velho, né? Mas eu uso muito o Notion, faço várias anotações aqui, porque é mais fácil, né, para poder me encontrar sempre que eu quiser ver as minhas anotações. Mas mais do que isso, eu gosto de transmitir essas informações para vocês, porque eu aprendo várias vezes. Não sei se você sabe, né? Mas quando você estuda, você aprende, legal, bacana. Mas quando você ensina, quando você passa por um processo de transformação, você aprende muito mais. Então, para mim é um grande prazer, é um enorme privilégio poder fazer isso, porque além de eu aprender mais, além de eu me tornar uma pessoa ainda mais sábia, né? Eu posso contribuir aqui com você. Primeiro princípio que tem muita gente que não consegue compreender e muita gente mesmo, que a gente conversa com pessoas todos os dias, eu quero tirar alguns medos de vocês a respeito disso, principalmente para você que produz conteúdo e não sabe, mas se eu fizer um conteúdo, por que que a pessoa vai comprar o meu produto depois? Por que que a pessoa vai comprar o meu infoproduto? Por que que a pessoa vai contratar o meu serviço se eu já falar nos meus conteúdos o que que a pessoa deve fazer? Eu vou mostrar isso aqui para você, que é a primeira coisa, por isso que eu quis colocar isso aqui em primeiro lugar, que é o princípio do desapego de valor. Como assim, desapego de valor? Em todos os teus conteúdos, ou para dependendo, obviamente, né? Talvez você queira um conteúdo para você se tornar uma pessoa mais próxima das outras pessoas, ter mais engajamento, mas a maior parte dos conteúdos que você for fazer, você deve levar isso em consideração. Principalmente se for conteúdo você ensinando as pessoas a fazerem alguma coisa. Você tem que se desapegar do valor que você está dando para as pessoas. Como assim, Thiago? Não estou entendendo nada. Calma aí que eu vou explicar para você. Nos teus conteúdos você vai entregar o como a pessoa deve fazer, certo? Como que ela deve poupar mais dinheiro? Como ela deve fazer para ter uma saúde melhor? Como ela deve fazer para ter unhas mais bonitas? Como ela deve fazer para fazer um bolo de laranja? Como ela deve fazer para viajar gastando menos? Eu não sei qual que é o seu nicho, mas você entrega o como nos teus conteúdos. Mas se eu entregar o como, a pessoa não vai contratar, não vai me contratar, não vai comprar o que eu estou oferecendo. É aí que você se engana. Porque o que você vai vender para ela é o teu acompanhamento.
As pessoas, e eu quero fazer um parênteses aqui, né? Você precisa entregar o ouro, você tem que dar o seu melhor. Isso eu aprendi com o Gary Vee lá atrás, sei lá, antes de 2015, 2014, sei lá, que eu acompanho ele. Ele sempre fala isso. Você precisa dar o seu melhor conteúdo. E tem muita gente que fica com o pé atrás, pensando exatamente isso. Mas se eu der o meu melhor conteúdo, as pessoas não vão comprar. Aí que você se engana. Hoje, ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia você tem inteligência artificial. Hoje em dia, informação é uma commodity. Hoje qualquer pessoa vai lá no ChatGPT, no Gemini, no Grok, no Claude, pergunta qualquer coisa e a resposta está a um palmo, está aqui no celular, está no computador, está no tablet, aonde ela quiser, ela consegue ter a resposta que ela necessita. O que que as pessoas, então, elas pagam? Se elas têm essas informações, ela paga por quê? Ela paga por método, paga por organização, e paga por velocidade, e paga por acompanhamento. Então, informações soltas, peças de conteúdo são importantes para as pessoas descobrirem você. Agora, se a pessoa quer ter resultado de verdade em qualquer coisa que ela queira, ela vai pagar exatamente por isso, por essas coisas que eu disse aqui, né? Organização, um método, um passo a passo, velocidade, ela quer sair do ponto A, chegar no ponto B muito mais rápido. Então, ao invés de ela perder tempo consumindo vários conteúdos de várias pessoas com métodos diferentes, inclusive às vezes são antagônicos entre si, não que eles estejam errados, mas cada um tem um jeito diferente de fazer as coisas, não é? Ela vai comprar aquilo que você está oferecendo. E aí é o seu método, é o seu produto, é o seu serviço, é a sua mentoria. Principalmente as pessoas que acompanham aqui sabem que eu sou muito, eu sou um defensor muito forte desse tipo de produto, né? Principalmente para você ter escala. Então, quando você dá um conteúdo gratuito de qualidade e a pessoa olha e fala, meu Deus do céu, olha só, aprendi muita coisa nesse conteúdo. O que que normalmente as pessoas pensam? Talvez elas não falem, mas elas vão pensar o seguinte: poxa vida, se no conteúdo gratuito dessa pessoa é assim, imagina só no conteúdo pago. É aqui que você vai conseguir vender o seu peixe. Então, você tem que entender esse princípio do desapego, do valor. Se desapegue, nossa, mas eu vou entregar o ouro, eu vou falar sobre isso sim. Dá uma olhada nos meus conteúdos aqui. São conteúdos que muitas vezes a gente passa para o pessoal da mentoria. É claro que a gente não passa conteúdos extremamente técnicos aqui, porque senão vocês vão achar que às vezes são coisas difíceis, que não vão dar conta. Então tem que ter um contexto. Então, dentro ali dos nossos treinamentos pagos, são coisas muito mais estruturadas, são muito mais passo a passo, tem muito mais esmiuçado essa parte do como fazer. A gente entrega aqui o como, com certeza, né? Mas direitinho a estrutura você tem dentro lá no nosso treinamento. Inclusive, se você quiser conhecer, entra lá na nossa comunidade gratuita do WhatsApp, que a gente está sempre compartilhando informação, você vai poder entender também como é que você pode ser parte dos nossos alunos lá, que você adquiriu a autoridade infinita, ou se você quiser ser um dos nossos mentorados, entra lá que você vai ficar conhecendo também, né? E se você quiser conteúdos gratuitos, entra lá na comunidade, vocês vão gostar pra caramba. O link vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então, o primeiro, você anotou aí? Desapega do valor. Entrega o seu melhor. Abra o seu coração. Semeie. Isso vai fazer com que você se transforme também numa autoridade, porque as pessoas vão ver e falar, pô, esse cara, essa menina aí sabe pra caramba daquilo que ela está falando. Por isso que também produzir conteúdo é ótimo, porque força a gente a estar sempre estudando. Beleza? Anotou aí? Então, isso, olha só, hein? Depois eu vou ver, vou cobrar, beleza? Segunda coisa, é o princípio da moeda de troca emocional, que é o gatilho da reciprocidade. Isso eu aprendi lá com As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, que basicamente é o seguinte: quando você produz conteúdo, quando você entrega coisas de valor e não quer ficar vendendo a toda hora, você consegue ter resultados maiores. Por quê? Se você quer ficar, pense como um banco, tá? Você tem depósitos e tem saques. Se você quiser ficar vendendo toda hora, compra o meu produto, compra o meu produto. E tem gente que faz isso, né? Você entra no Instagram da pessoa, parece uma vitrine, sabe? Aquelas encarte do supermercado, preço da carne, preço do ovo, preço do leite, preço da farinha de trigo, preço do detergente. Parece isso, né? Parece um grande encarte de, sei lá, empilhamento de um monte de oferta. E o que que as pessoas pensam quando acontece? Talvez a pessoa vá comprar alguma coisa, com certeza. Mas as pessoas não seguem você nas redes sociais para comprar coisas. As redes sociais servem para socializar, beleza? Por isso que chama rede social, não é rede de compra. Então, quando você faz conteúdo útil,
Você não está sacando, você está fazendo um depósito emocional na vida da pessoa. E quanto mais depósitos emocionais você coloca nessa cesta, quando você quiser fazer um saque, quando você quiser falar, olha, tem o meu produto que vai resolver o teu problema. A pessoa tem tanto depósito, poxa vida, essa pessoa me ajudou tanto com o conteúdo gratuito dela, com certeza eu vou querer o conteúdo pago dela, mesmo que seja de forma inconsciente. Quando você tem, vamos parar de pensar em marketing só. Imagine que você tem um amigo seu, uma amiga sua, um conhecido, um vizinho, que sempre está, sei lá, faz um pão, leva para você, faz uma gentileza, sempre troca um bom dia com você, é uma pessoa gentil, está sempre fazendo depósitos. Você não fica muito mais propensa a ajudá-la quando ela precisar de alguma coisa? É claro que a gente tem que sempre ajudar as pessoas, né, que merecem, não só as que precisam. Mas você não se sente mais propensa de forma até inconsciente? Isso é um gatilho, né? É o gatilho da reciprocidade. Quanto mais as pessoas nos ajudam, quanto mais as pessoas nos estendem a mão, quanto mais as pessoas, enfim, são empáticas com a gente tem a tendência de olhar de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais amorosa para essas pessoas. Conteúdo serve para isso também. É uma forma até estratégica de você se posicionar e mostrar que você tem valor e mostrar que você é uma autoridade. Mas quanto mais conteúdo de valor você entrega para as pessoas, além de você se tornar uma autoridade aos olhos dessas pessoas, as pessoas vão ficar mais propensas a comprar de você quando chega a hora de você fazer o saque. Beleza? Então, esse é o princípio da troca da moeda emocional, que é o que eu estou fazendo aqui com você neste momento. Você vai terminar esse conteúdo com a sua cabeça explodindo, falando, meu Deus, quantas informações úteis. Porque esses 7 princípios são coisas que eu realmente aprendi a duras penas ao longo de quase 20 anos, e eu estou condensando isso e entregando para você não ter que ficar meio que batendo a cabeça, um monte de truquezinhos. Eu fico muito irado quando eu vejo isso no marketing digital, porque as pessoas, sei lá, elas vendem muitas facilidades, infelizmente, e muitas mentiras, talvez, né? Talvez não, né? Para querer, às vezes, o teu dinheiro. E as pessoas meio que percebem isso. Então, eu espero que você saia desse conteúdo aqui sabendo, né? Falando, poxa vida, que conteúdo de valor, né? E eu fico muito mais próximo de você. E você deve fazer a mesma coisa com o teu conteúdo, beleza? Então, essa foi a segunda coisa. Terceira coisa, e também tem muita gente que não faz ideia e não entende isso. Qual que é o terceiro princípio? É o princípio da vulnerabilidade. E quando a gente é vulnerável, isso vai basicamente fazer com que a gente tenha mais humanização com as pessoas e mais conexão. Presta atenção no que eu quero dizer para você nesse terceiro fundamento. As pessoas não compram de logotipos, as pessoas não compram de marcas, apesar que essas coisas são todas importantes. As pessoas compram de pessoas. Tá? Então, principalmente se você vende serviço, se você vende mentoria, se você vende infoproduto, você vende alguma coisa que tem a sua cara ali. Isso é muito importante para você. Essa autoridade que até algum tempo atrás as pessoas já achavam que era necessário ter aqui na internet, essa autoridade intocável, o cara tem que ser o super-homem, a mulher tem que ser a Mulher Maravilha, ela tem que ser perfeita em tudo essa pessoa. Não pode ter um erro. Ela tem que falar corretamente, ela tem que se vestir corretamente, ela tem que viajar para lugares exuberantes, ela tem que ter um físico invejável. Tudo isso pode ser importante, porque tudo comunica. Mas é importante também você ser vulnerável, mostrar as coisas que você pisou na bola. Muitos conteúdos meus aqui são eu falando dos erros que eu cometi no passado. Pode procurar, tem vários. A gente pisou na bola, a gente quebrou, a gente passou dificuldade. Antes de eu, né, começar a namorar com a Rita, a gente não passou, minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, Gabriel, a gente não passou dificuldade porque a gente era ajudado, né, por outras pessoas, porque a gente tinha quebrado a nossa empresa, uma série de coisas. Isso não é errado. Eu não estou dizendo aqui para você lavar roupa suja também e toda hora ficar reclamando, olha, coitadinho de mim, ah, meu Deus, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é você ser vulnerável e dizer que você é um ser humano. E o que, mas se eu fizer isso, as pessoas vão perder a credibilidade em mim, Thiago. Eu tenho que demonstrar o meu valor. Com toda certeza você tem que demonstrar o seu valor. Mas você tem que demonstrar esse valor mostrando que você é humano também. Então,
a jornada do herói, que o Joseph Campbell meio que eternizou lá nos ensinamentos dele, que você vê isso nos livros, você vê isso nos filmes, você vê isso nas séries, você vê isso na parte de comunicação, né, de copyright, de redação publicitária. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, se não ouviu, procure sobre a jornada do herói. Exatamente isso, uma pessoa falha, uma pessoa com dificuldades, uma pessoa com insegurança, uma pessoa com enorme defeito que passa por um processo, enfim, não quero trazer isso aqui. Mas mostrar que você conseguiu dar conta do recado. Quais são as dificuldades que você passou, que você superou? Compartilhe isso nas suas redes sociais. Essa vulnerabilidade vai causar muito mais empatia com as pessoas. E empatia vai gerar confiança. E adivinha só, um dos pilares fundamentais para você conseguir vender, que na internet ou fora dela, é confiança. Então para de querer demonstrar que você é a última bolacha do pacote, que você é uma pessoa intocável. Não, se você fizer isso, você vai as pessoas vão meio que torcer o nariz para você e você não vai conseguir ter resultado tão bom quanto se você compartilhasse as suas pisadas de bola, de qualquer coisa, em qualquer área da sua vida. Você pode contextualizar isso para o seu nicho, né, e mostrar isso aí para as pessoas, certo? Ao invés de você simplesmente ser uma vitrine, né, de conquista, olha, eu tenho um corpo perfeito, olha, eu tenho uma casa maravilhosa, olha, eu faço isso, eu tenho um relacionamento maravilhoso com meu esposo, com minha esposa. Você pode mostrar isso também. É óbvio, mostrar suas conquistas, aquilo que você. Eu não tenho nada de errado, por exemplo, com o pessoal do digital, que mostra, o cara comprou um carro importado muito bom. Cara, pode mostrar, não tem problema nisso. Você está numa casa que você conseguiu, com o teu esforço, você foi lá e conseguiu comprar, beleza, você pode, você deve fazer isso. Mas tem gente que parece que vive disso, né, mostrando, ostentando, né? Eu já também, né, o saco cheio dessas coisas, e eu tenho percebido que as pessoas estão também, elas estão cansadas. As pessoas que são mais vulneráveis, que mostram passo a passo, são as pessoas que conseguem ter mais resultados. Se você duvida disso, é só você pesquisar no mercado que você vai chegar na mesma conclusão. Essa foi a terceira. Então, o que é o princípio da vulnerabilidade? Que é você ter mais humanização e mais conexão com as pessoas. Quarto fundamento, o princípio da quebra de objeções com conteúdo, que esse aqui já é um conteúdo mais focado em venda, tá? Então, qual que é a ideia disso? De você produzir conteúdo com quebra de objeção. É tão mais fácil, mas presta atenção, todos esses fundamentos aqui são importantes, mas eu acho que a virada de chave aqui para mim, não é só para eu conseguir vender mais, eu e a gente conseguir vender mais, mas é para a gente ter uma qualidade de vida mais satisfatória, muito mais satisfatória. Quando eu produzo muito conteúdo quebrando objeção do meu avatar, da minha persona, do meu potencial cliente, é muito mais fácil de eu vender. Porque esse cara, essa pessoa, ela já passou por vários conteúdos meus. Sabe que eu entendo do que eu estou falando. Sabe que eu consigo ajudá-la naquilo que ela está precisando. Sabe que o meu produto, o meu serviço, aquilo que eu estou oferecendo, vai conseguir resolver o problema da vida dela. Por quê? Porque vários conteúdos meus são quebras de objeções. Então, é legal a gente ganhar curtida, tapinha nas costas, compartilhamento, tudo muito bacana. Mas para venda é importante a gente ter conteúdos que quebram objeções. Então, vou dar um exemplo aqui, eu coloquei aqui até como exemplo, que é uma das coisas que a gente utiliza aqui. Algumas das coisas que eu vou compartilhar desses fundamentos são coisas que a gente faz até hoje, tá? A gente não deixa. Uma das coisas não, tudo que a gente desses quatro. É óbvio que esses não são só sete, mas eu meio que condensei esses sete aqui para você poder já aplicar, né? Inclusive hoje mesmo aí no seu negócio. Então, um exemplo aqui que eu coloquei. Por exemplo, algumas coisas que travam os nossos clientes aqui. Às vezes a pessoa não tem tempo para conseguir fazer as coisas, fazer conteúdo, ou sei lá, não tem tempo para estudar, ou não tem tempo para, enfim, conversar com as pessoas, ou é muito difícil, ou não é para mim. Então, quando a gente faz conteúdos específicos que provam o contrário, por exemplo, como aplicar tal coisa, o método X, gastando só 15 minutos por dia. Isso aí quebra a objeção. Pô, eu não tenho tempo. Cara, o Thiago fez um conteúdo ali. Como que eu posso produzir conteúdo gastando, sabe, em 15 minutos? Pô, 15 minutos eu tenho 15 minutos, né? Não é para mim. Como qualquer pessoa no marketing digital, mesmo sem experiência, consegue fazer, sei lá, seus primeiros R$ 1.000 na internet. Aí ele vai ver meu conteúdo,
vai ver eu mostrando como faz, lembra? Eu mostro como faz. Se a pessoa quiser lá ter o meu acompanhamento nos nossos produtos, obviamente ela paga, né, para ter o acompanhamento, mas o como a gente já mostra. Ela fala, pô, isso aí, na verdade, eu consigo fazer. Na verdade, não é tão difícil assim. Eu achava que eu não era capaz, mas eu vi o conteúdo do Thiago lá, fazendo um conteúdo maravilhoso, claro, né? Eu consigo fazer isso. Então, eu já começo a quebrar as objeções das pessoas no conteúdo. Às vezes eu vou conversar com a pessoa tem alguma objeção, às vezes não vê um conteúdo, eu mando um conteúdo para ela, falo, dá uma olhada nesse conteúdo aqui. Às vezes é um conteúdo de 5 anos, 10 anos, né? A pessoa vai ver e fala, caramba, olha só, o cara já lá naquela época lá atrás, o cara já falava sobre isso. Então, quando chega o momento de vender, às vezes a pessoa, porque assim, deixa eu dizer uma coisa para você, a pessoa não vai comprar logo de cara, a não ser que ela tenha uma dor muito latente, a sua página de venda ali seja muito bonitinha e tal, dificilmente a pessoa vai comprar na hora. Normalmente ela vai consumir conteúdo teu, ela vai ver vídeo, ela vai entrar no teu Instagram, vai ver como é que é as coisas e tal, vai ter confiança, por isso que é bom a gente ser vulnerável, porque eu já falei lá atrás, a gente tem que demonstrar que a gente tem autoridade, uma série de coisas. Então ela vai consumir o teu conteúdo. Quando chegar a hora de vender, tá tudo certo. Ela já vai ter consumido muita coisa. Então você vai quebrando suas objeções através do seu conteúdo. Então, uma dica: procure saber quais são as dores ocultas dos seus clientes. Ah, não sei, Thiago. Vai lá no chat GPT e fala: ah, eu trabalho com, sei lá, nicho de relacionamento para casal. Quais são as dores ocultas das pessoas que têm dificuldades no casamento, sei lá, qualquer coisa. Me lista 15 dores ocultas. Talvez as pessoas nem saibam das dores que elas têm. E aí a inteligência artificial vai entregar, a pessoa tem medo de perder a outra, porque eu não faço ideia, tá, gente? Não sou especialista em aconselhamento de casal, mas ali a inteligência artificial vai entregar para você. Faça conteúdo a esse respeito. Se é o seu caso, ou qualquer coisa, se é um mecânico de automóvel, você é, sei lá, qualquer coisa, vai lá, crie conteúdos quebrando objeções das pessoas. Quanto mais conteúdos você tiver, se você tiver 30, 50, principalmente vídeos do YouTube, tá? Vídeos longos, vídeos grandes, mas você pode fazer isso também no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, onde você quiser. Depois eu vou dar algumas dicas aqui para você. Então, esse é o quarto princípio, tá? O teu conteúdo precisa quebrar as objeções. Se você faz isso, facilita muito a tua vida. Além de você vender mais, você vai se sentir muito mais leve, porque você não tem que ficar convencendo ninguém. Se tem uma coisa que eu odiava, e até hoje eu odeio, e eu não faço isso, é tentar convencer as pessoas de que não é que eu tenho valor, não é isso, que é pior ainda, né? Mas que os nossos produtos conseguem resolver o problema das pessoas. Está lá nos nossos conteúdos. Né? Quando você precisa provar, isso aí, vamos sair do digital de novo. Quando você precisa provar algo a alguém, para as pessoas, você tem que provar o seu valor para alguém. Provar, né? Significa que, sei lá, meio que perde o encanto, né? Então, cuidado, cuidado com isso. Seja tão valoroso, seja tão foda, seja tão grande que você não tenha que provar seu valor. Faça isso através dos seus conteúdos, beleza? Tenha essa postura, inclusive na sua vida. Depois você vai me agradecer por isso, beleza? Quinto fundamento, que é o princípio da controvérsia intencional. Isso aqui é você ter um posicionamento forte. Como assim, Thiago? Você quer que eu arrume treta na internet? Tem muita gente que faz isso, né? É, eu não vou criticar essas pessoas, porque essas pessoas têm muita audiência, conseguem ter resultados, então são técnicas, né? Mas não é para você ser crítico, não é só para você arrumar treta, simplesmente para arrumar treta. Você tem um posicionamento forte. Deixa eu dizer uma coisa para você que você pega da vida também, você pode ver que muitas das coisas eu pego para a vida e trago aqui para o digital. Qual é o antagônico do amor? Qual é o sentimento de antagonia do amor? Tem muita gente que vai falar que é o ódio. Eu vou dizer para você. Isso aí eu aprendi lá atrás, quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal. O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Para pensar um pouquinho. O ódio ainda é um amor disfarçado. A pessoa que sente ódio de você, ela deve te amar de uma forma meio enrustida, tá? A indiferença não. O gelo, né? A pessoa não tá nem aí para você. Isso é o contrário do ódio. Do amor, perdão. Ou seja, as pessoas que são muito em cima do muro, que querem agradar todo mundo, que querem vender para todo mundo, que querem passar a mãozinha na cabeça de todo mundo, normalmente essas pessoas são reconhecidas até de uma maneira inconsciente
de uma coisa meio morna, sabe aquele picolé de chuchu, né? Nunca comi, mas imagino que deve ser uma coisa meio ruim, né? Que coisa ruim, sabe? Água de batata, sabe? Uma coisa ruim. Então você precisa ter alguns posicionamentos fortes. Como é que você vai fazer isso? Estou dizendo, não é para ser controverso simplesmente por você ser controverso. Mas eu posso dizer isso aqui para você no meu caso. Quais são as pessoas que eu gosto de atrair? Normalmente pessoas que têm dores latentes. Pessoas que já tentaram fazer coisas no digital não conseguiram ter resultado e tal. Então, como é que às vezes eu posso fazer um conteúdo a esse respeito? Um exemplo, se você acompanha um pouquinho do mercado digital, sabe que uma das maneiras que as pessoas gostam de vender ou aprender a vender é através de lançamentos, né? O Érico Rocha, lá, com o Jeff Walker, o Érico Rocha trouxe isso aqui para o Brasil e funciona super bem, já funcionou muito mais anteriormente, mas é uma dor de cabeça desgraçada, você tem que fazer lançamento de semente, tem que fazer 3 lives, você tem que fazer captação de lead, vai dinheiro, às vezes você pede dinheiro no primeiro lançamento, vai conseguir recuperar no terceiro ou quarto lá, mas é óbvio que o Érico promete o quê? Você fazer os 6 em 7, né? Você fazer os 100 mil reais pelo menos em 7 dias. É possível você fazer isso? Putz, com certeza, conheço um monte de gente que faz isso. Tá? Mas é uma dor de cabeça. Eu não quero isso para mim, não quero isso para os nossos clientes. Existem maneiras, na minha humilde opinião, tá? Existem maneiras mais sanas, né? De você fazer isso sem você precisar parar lá no CAPS aí da sua cidade. Então, um exemplo de conteúdo que eu posso fazer para ser essa controvérsia intencional. Vou dar um exemplo aqui, coloquei aqui para mim. Por que fazer lançamentos vai quebrar sua empresa em 2026? Ou por que vai quebrar em 2027? Sei lá, dependendo do ano que você vai fazer o conteúdo. Por que fazer lançamento pode fundir a sua cabeça? E eu faço um conteúdo sobre isso. Ou seja, a pessoa que já faz lançamento, que já perdeu o cabelo por causa do lançamento, que já ficou com uma úlcera por causa do lançamento, que já perdeu dinheiro por causa do lançamento, ele vai ver esse meu conteúdo e falar, poxa vida, o Thiago está coberto de razão. Deve existir uma maneira melhor de eu conseguir fazer dinheiro aqui na internet sem usar lançamento. Posso até ganhar dinheiro com lançamento, mas é extremamente estressante. Às vezes eu tenho que contratar uma equipe, eu tenho que fazer milhões de coisas se eu quiser fazer as coisas sozinho, aqui sozinho. Então é um conteúdo interessante. O que que é controverso que você acredita no seu nicho? Eu não sei que nicho você está, mas deve ter muita coisa que está todo mundo fazendo e que você não concorde. Faça conteúdos se posicionando. O que que você não concorda com a maior parte que as pessoas fazem aí no seu nicho? Se você quiser, pode utilizar alguma inteligência artificial. Olha, eu trabalho no nicho tal e muita gente tem certos pensamentos, tal. O que que normalmente as pessoas acreditam que é correto, mas que na verdade pode estar errado? Você pega, talvez você seja, vou dar um exemplo aqui, que às vezes eu gosto muito de estudar sobre nutrição. Nutrição, esporte, enfim, gosto muito de estudar. Imagina que você é uma nutricionista. O que é que a maior parte dos nutricionistas acredita e que a ciência prova que pode estar errado. Vou dar um exemplo. E aí você lê lá os artigos e fala, pô, isso aqui realmente é verdade. Você não vai falar simplesmente para causar treta, mas você traz, olha, todo mundo, quase todo mundo pensa desse jeito, fazendo isso. Você precisa, sei lá, se alimentar de cada 3 em 3 horas, não sei o quê, mas o que a ciência está mostrando é justamente o contrário. E aqui nesse conteúdo eu vou dizer para você. Pronto, você causou uma controvérsia. E aí as pessoas vão começar a te seguir. Pô, caramba, ele está falando uma coisa diferente. Você não vai ser igual a manada. Você não vai ser o gado que vai junto, né, com todo mundo ali. Você vai ser uma pessoa diferente. E aí, o que que vai acontecer? Esses teus conteúdos, vou dar um exemplo aqui no meu caso. Eu faço um conteúdo a esse respeito. Ó, como é que você vai fazer lançamento sem você ganhar uma úlcera? O que que vai acontecer? Eu vou afastar os curiosos, que é o que eu quero. Eu não quero qualquer pessoa me seguindo, eu não quero qualquer pessoa me comprando, pelo amor de Deus, eu não quero cliente para me dar dor de cabeça. Então, eu vou afastar os curiosos e vou atrair as pessoas que realmente têm aquela dor, que realmente eu vou conseguir ajudar, que realmente vão se tornar fãs meus. Fãs no sentido da gente falar fã, mas é uma coisa meio esquisita de falar. Mas são pessoas que defendem a nossa marca, que defendem a nossa visão. Então, faça conteúdos controversos. Então, esse é o quinto princípio da controvérsia intencional, é você ter um posicionamento forte. Não faça conteúdos ou não se posicione como a maioria das pessoas está se posicionando. Tem algumas coisas diferentes. Como eu, por exemplo, a gente faz algumas coisas bem diferentes aqui. Inclusive dos nossos conteúdos, os conteúdos mais soltos, sem scripts,
sem ostentação, né, você não fica sabendo de muita coisa, esse é o nosso estilo, né. Trago algumas coisas diferentes aqui, falo sobre filosofia, falo sobre desenvolvimento pessoal, falo sobre mas várias pessoas não concordam. Dane-se, é o nosso jeito, tá dando tudo certo, a gente tá tendo excelentes resultados, nossos alunos também, esse que importa, por isso que a gente passa aqui para você, beleza? Esse é o quinto princípio. Sexto princípio, que é o princípio da onipresença. Que é você estar. Isso aqui, por exemplo, isso aqui é controverso. Treta, treta aí já acendendo o sinal vermelho. Por que é uma treta? Grande parte das pessoas que vai te ensinar marketing digital fala, olha, foque em um único canal de aquisição de demanda, para você não se perder, principalmente se você está começando agora. Está começando agora? Foque só no Instagram, foque só no YouTube, foque só no LinkedIn, foque só no Substack. Aliás, Substack é uma ótima rede social para você seguir se você gosta de texto, tá? Fica a dica. Foque só no X, que é o antigo Twitter. Foque só no Orkut. Não, Orkut já não tem mais, né? Por quê? Porque senão você vai tirar a sua atenção e você vai dispensar a sua atenção. Bom, beleza, isso pode ser uma verdade, beleza? Mas existem maneiras de você fazer as coisas, estar em vários lugares ao mesmo tempo, sem você se distrair. Por isso que eu vou indicar para você esse princípio da onipresença. Você está em vários lugares ao mesmo tempo. Por quê? Vou dar um exemplo aqui para você. Eu posso reaproveitar conteúdo. Este vídeo aqui que eu estou fazendo para você, eu posso cortar e tem inteligência artificial que faz isso para mim. Eu posso ir lá no CapCut e cortar, picotar esse vídeo em vários cortes. Sei lá, um vídeo de 20 minutos, 30 minutos, vai me render 15, 20 cortes. E eu posso publicar lá no Reels do meu Instagram, eu posso colocar no TikTok, eu posso colocar no Shorts lá no YouTube, eu posso colocar no Kawaii, sem eu me preocupar com muita coisa. O mesmo vídeo que eu colocar lá no Instagram, como Reels, eu posso colocar no TikTok, eu posso fazer, posso colocar lá no Short, posso colocar no Kawaii, em outros lugares também. É uma ideia. Várias das coisas que eu falei aqui para você pode se transformar num carrossel para colocar no Instagram, sem grandes problemas. Pega algumas ideias, conteúdo simples, sabe? Num fundo branco com letra preta, num fundo preto com letra branca, eu vou fazer um carrossel que eu faço em 10 minutos. Pode ser feito isso. Parte desse conteúdo pode virar um texto. Posso mandar alguma inteligência artificial, depois do vídeo pronto, transcrever isso e eu colocar ideias lá no meu LinkedIn ou no Substack. Não é copiar e colar, mas pegar as ideias e fazer um texto ali. Às vezes eu gasto 20 minutos, 30 minutos, mas é uma ideia. É um conteúdo a mais que eu estou colocando em outra rede social. Qual que é o impacto que isso vai causar na vida na mente das pessoas? As pessoas vão confiar muito mais em você, porque ela fala, caramba, o cara tá em tudo quanto é lugar. Toda rede que eu vou, o cara tá lá com conteúdos e tal. Isso mostra, né, que você domina, né, do assunto, você vai aparecer em vários lugares, você tem vários pontos de contato com as pessoas. Não é só aqui no YouTube, não é só lá no Instagram, no TikTok, você vai ter em vários lugares, você pode acompanhar em vários lugares. E quanto mais a gente aparecer na mente das pessoas, mais familiaridade as pessoas terão com a gente e mais propensas as pessoas ficarão de comprar. Principalmente se você faz conteúdo quebrando objeções e tal. Dá uma olhada em todas as coisas que eu já falei até agora. Por isso que eu falei para você pegar papel e uma caneta lá. Se você não pegou, você já deve estar se arrependendo. Então salva esse vídeo pelo menos e entra lá na nossa comunidade, lá no WhatsApp. Esse é o sexto princípio. Esteja em vários lugares. Não é para criar conteúdos, pelo amor de Deus, porque a gente está começando agora. Não é para você perder tempo e energia. Ai, meu Deus, eu tenho que publicar aqui, tenho que publicar aqui. Meu Deus, eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que cuidar do cachorro, eu tenho que levar o lixo lá fora, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir no mecânico, eu tenho que. Não estou dizendo para você perder sua cabeça para fazer conteúdo em várias plataformas. O que que eu faria? Eu me preocuparia. Vocês sabem da minha opinião a respeito do YouTube. Faria um conteúdo grande para YouTube. YouTube é uma das melhores plataformas para você construir autoridade e gerar vendas para você. E, enfim, tem vários conteúdos, mas eu explico isso aqui por quê, né? Faria um conteúdo para YouTube de 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, não interessa. Faria cortes a respeito disso depois desse vídeo. Eu mandaria lá para uma inteligência artificial, do exemplo aqui do CapCut, apesar do CapCut não me pagar nada, tá? Ou alguma outra inteligência artificial que pode fazer esses cortes para você. Publica esses cortes sem muito estresse e tal. Gera um texto, publica lá no LinkedIn, gera um carrossel, publica lá no teu Instagram, você vai estar em tudo quanto é lugar, beleza? Então, é o sexto princípio. Sétimo princípio. Esse
é um dos mais poderosos. Por isso que eu deixei também aqui em último lugar para eu poder explicar isso aqui para você, que é o princípio do contraste de valor, que é o preço versus percepção. Eu já fiz um vídeo há muito tempo, deve fazer sei lá, mais de 10, com certeza mais de 10 anos, deve fazer uns 12 anos que eu fiz, sobre a diferença de preço e valor. O Peter Drucker fala muito sobre isso. Qual que é a diferença de preço e valor? Qual que é o preço versus a percepção que as pessoas têm? Se eu disser para você, olha, eu tenho um produto aqui, esse produto custa 15 mil reais. Você acha que esse produto é caro ou esse produto é barato? Pensa um pouquinho enquanto toma um olhinho de água. Você deve estar pensando, Thiago, você tá louco, você não me falou que produto que é, eu não sei para que que ele serve, como é que eu vou saber se ele é caro ou barato? Então a gente tem que começar a entender o seguinte, o produto ele nunca é caro ou barato por ele mesmo, né? Ele só é considerado caro ou barato quando você compara com alguma coisa, principalmente na mente de quem está vendo o que você está oferecendo. É caro ou barato relacionado ao quê, né? Se eu falar para você que tem uma, sei lá, eu estou vendendo uma Ferrari por 50 mil reais, 0 quilômetros, documento tudo em dia, IPVA pago por 10 anos, inclusive, certo? Você não tem que se preocupar, tanque cheio, 50 mil reais. Você pode falar, pô, eu não tenho 50 mil reais para pagar nessa Ferrari, mas tá barato pra caramba. Então, o valor que você está recebendo, o Peter Drucker fala isso, né? Preço é aquilo que você cobra, valor é aquilo que você entrega, aquilo que você recebe, dependendo, né? O valor é diferente do preço. Talvez o preço pode ser elevado para você porque você não tem esse dinheiro para poder pagar. Mas o valor, você fala, caramba, é uma coisa super valorosa, que tem um grande valor e que está por um preço muito baixo. Por que que eu estou dizendo isso aqui para você? Vou dar algumas ideias, isso aqui é relacionado para o meu negócio, você vai obviamente aplicar aí para o seu. Um exemplo, antes de você falar do seu produto, um exemplo, você tem um produto aí que custa 2 mil reais. Você precisa, primeiro, construir uma percepção de tudo que esse produto vai poder dar para a pessoa, vai poder economizar para a pessoa, vai poder dar de benefício para a pessoa. Por exemplo, aqui no nosso caso, o produto custa 2 mil, tá? Um exemplo, tá? Você vai mostrar aqui, se a pessoa quer fazer as coisas sozinha, quer bater a cabeça, quer aprender e tal, isso aí vai custar para ela 10 mil reais. Um exemplo, é que a pessoa quer aprender a vender na internet, então ela vai ter que investir em tráfego, não vai dar certo, e ela vai ficar nervosa, e vai ter que investir mais, e os criativos não vão funcionar, às vezes vai estar vendendo, mas está vendendo com prejuízo, está fazendo anúncio errado, o cara vai contratar uma agência, aí a agência vai cobrar, além do custo de tráfego para ela, ainda vai cobrar a comissão, ou vai cobrar uma mensalidade, né? E o cara vai pagar 5 mil reais para a agência e tal, não vai conseguir, o cara vai ficar endividado. Ou seja, esses 2 mil reais, 3 mil reais, 5 mil reais que seja desse produto, é super barato. Então, quando você cria conteúdos assim, além daqueles conteúdos todos de quebra de objeção, isso aqui é um deles, né? Você cria uma balança favorável para você. As pessoas vão olhar e falar, poxa vida, compensa muito eu comprar isso dessa pessoa. Então, sempre que você quiser fazer conteúdos para vender de forma massiva, mostre esse contraste de valor, certo? Em todos os teus conteúdos. Ao passo que, quando você faz isso, a pessoa vai olhar e falar, cara, isso aqui que ele está me oferecendo é uma pechincha. Então a gente tem as nossas mentorias, minhas da Rita aqui, que para muita gente tem um preço elevado que a pessoa não pode pagar. Mas o valor é incontestável. A pessoa vai ter o resultado muito rápido, né, um curto espaço de tempo, vai gastar muito menos dinheiro. Os nossos produtos aqui, eu dou um exemplo da Autoridade Infinita, que é um produto super acessível para todo mundo, sabe? O valor que as pessoas recebem, né, desse produto é altíssimo comparado com o preço. Eu não estou puxando sardinha aqui, você deve fazer a mesma coisa com o seu produto. Né? Nos seus conteúdos você deve fazer a mesma coisa. Comece a mostrar o que que a pessoa deixaria de ganhar, o que que a pessoa vai perder se ela não adquirir aquilo que você está oferecendo. É muito mais caro para ela se ela não comprar aquilo que você está oferecendo para ela. Esse é o sétimo princípio, que é o princípio do contraste de valor. Sempre mostrar essa questão de preço e percepção, né? O que que é preço, o que que é valor, né, em todos os teus conteúdos. Falei pra você. Não falei? Eu avisei, hein? Que isso aqui ia ser um conteúdo bravo pra você pegar lá papel e uma caneta. Espero que você tenha salvado o vídeo também. Aí, aplique isso nos teus negócios. Eu apliquei isso nos meus negócios, destravou minhas vendas.
não só eu consigo vender muito mais, eu e a Rita aqui, mas nos dá uma qualidade de vida muito interessante, principalmente com conteúdos que quebram objeções. Eu não preciso ficar explicando toda hora, não tenho que mostrar. Tá lá, é só dar uma olhada nos conteúdos aqui. Isso facilita demais a sua vida. Ah, mas dá muito trabalho fazer conteúdo. Dá mais trabalho você ficar tentando convencer as pessoas de que o teu produto é valoroso. Não tenta convencer ninguém, só faz, só seja. Só seja. É muito mais fácil. Por isso que eu já fiz conteúdos a esse respeito aqui também. Dificilmente o teu CNPJ vai ser maior do que o teu CPF. Isso é uma coisa que eu aprendi também. Seja uma pessoa de valor, seja uma pessoa amorosa, queira ajudar as outras pessoas. As pessoas vão perceber isso. Lembra que eu falei em um dos princípios, acho que o segundo, né? Sobre a questão da reciprocidade, que eu aprendi com o Robert Cialdini. As pessoas vão ser recíprocas com você. Beleza? Espero que você tenha gostado disso, não só gostado, mas que tenha entrado na sua mente várias dessas coisas. Não é bobeira, eu não fiz esse conteúdo só por fazer conteúdo, eu quero realmente ajudar o maior número possível de pessoas. Se você tem real interesse em construir um negócio de sucesso na internet, e a nossa promessa aqui, minha e da Rita, sempre você deve estar escutando a gente falar isso. É você construir um negócio onde é possível você ter pelo menos R$ 1.000 por dia de faturamento, vendendo infoprodutos, vendendo mentorias, vendendo serviços, mesmo que você não saiba como fazer isso. Tá? A gente tem tudo explicado lá no nosso método, na Autoridade Infinita, como é que você cria infoproduto, como é que você cria mentoria, como é que você vende serviço, está tudo explicado lá. Tá? Você vai conseguir fazer isso. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado também. Mas lá na nossa comunidade, além de você poder ver essas coisas lá, a gente está sempre compartilhando conteúdo. Comparece lá, entra lá na nossa comunidade. Também vai estar na descrição aqui do vídeo, no primeiro comentário fixado. E espero que você goste bastante. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários, entre em contato comigo. Na descrição do vídeo também vai estar minhas outras redes sociais, se quiser me seguir lá, mandar mensagem. Eu prometo que eu respondo todo mundo. Forte abraço para você e a gente se vê no próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.